O artigo aborda as relações estabelecidas entre escultura e fotografia e os vestígios do início dessa prática no campo das artes visuais, buscando pontuar traços da expressão do escultórico através da imagem fotográfica. Práticas essas que transformaram a fotografia em ferramenta, em meio e, em muitos casos, em material de trabalho dos escultores. O início desse processo ocorre gradativamente já no surgimento do dispositivo fotográfico. Ali nós vamos ver escultores interessados pela fotografia e algumas curiosidades, como, por exemplo, o que é mostrado nessa primeira imagem, um invento desenvolvido pelo francês François Villelme, que ele intitulou de fotoescultura, que buscava, de algum modo, através da fotografia, automatizar alguns processos de produção em escultura, principalmente os processos de cópia. Também já no século XIX, nós vamos ver que alguns processos relacionados às formas de demonstrar a eficácia dos aparatos fotográficos, muitas vezes se apoiaram nas esculturas ou se apoiaram nos trabalhos dos escultores, visando explorar relações como ponto de vista, a volumetria, a captura da luz e sombra, criando, inclusive, um certo vocabulário que trazia uma certa afinidade entre a fotografia e a escultura. O artigo caminha para localizar em Rodin, o primeiro escultor que, de alguma maneira, se interessa de uma forma mais sistemática, mais incisiva pela fotografia. Rodin procura a fotografia nos primeiros momentos para divulgar o seu trabalho, para propagar a sua obra, mas gradativamente ele percebe na fotografia também um instrumento de trabalho, também uma ferramenta de trabalho. Principalmente quando Rodin, buscando o apoio de fotógrafos, Rodin não fotografava, mas Rodin contratava fotógrafos para fotografar os seus modelos, fotografar as suas obras, fotografar principalmente os seus gestos. Quando Rodin utilizava essas fotografias, como o desenho era utilizado pelos escultores, ou seja, como uma forma de retificar a sua obra, como uma forma de tentar outras alternativas para um trabalho em projeto. Rodin se interessava pela questão da iluminação. Rodin também buscou, de alguma maneira, fazer com que o seu trabalho escultórico se relacionasse com a fotografia no sentido de um instrumento para além da possibilidade de ser só uma ferramenta, mas também, de alguma forma, enxergando, talvez tenha sido o primeiro escultor que enxerga na fotografia uma possibilidade de ressignificação do seu trabalho escultórico. Outro artista que é abordado é Bourdelli. Bourdelli foi assistente de Rodin. Bourdelli tem o primeiro contato com a fotografia também com Rodin, e Bourdelli envolvido na construção dessa obra, que é um monumento público que está colocado na cidade de Montauban. Aqui a gente tem um modelo em gesso dessa obra sendo preparado para a fundição. Bourdelli começa a fotografar, diferente de Rodin. Bourdelli tinha uma câmera fotográfica, ele experimenta a fotografia sobre suas obras, e Rodin já vê na fotografia de suas esculturas uma expressão de autonomia. Bourdelli também utiliza muito a fotografia como um instrumento preparatório, fotografando os modelos ao invés de desenhar os modelos. Isso é uma curiosidade. Também vê uma possibilidade de ressignificação de suas obras através da fotografia. O terceiro artista que é abordado no artigo é Rosso. Rosso tem uma peculiaridade, é um artista muito experimental. Rosso é um artista que gostava de dominar todos os processos envolvidos na prática escultórica, ou seja, ele tinha uma função própria, ele fazia modelagem, dividia pouco o seu trabalho pelos assistentes, fato raro na época. E Rosso tem uma especificidade, ou seja, o interesse de Rosso é por essa materialidade, por essa superfície difusa, que ele muitas vezes conseguia através das cópias em cera, que ele realizava como cópias definitivas, e também com as pátinas em bronze. Quando Rosso começa a fotografar o seu trabalho, ele percebe que a fotografia traz um certo vocabulário visual e mesmo alguma especificidade na materialidade do trabalho, que muito se assemelhava à sua escultura. Nesse sentido, ele busca na fotografia exatamente alguma coisa que ele já conseguia com a sua escultura, principalmente em gesso e nas pátinas em bronze, ou seja, essa superfície que de alguma forma é uma transliteração entre a fotografia e a escultura, ou seja, veladuras que ele fazia em cera, ele vai também tentar produzir através
fotografias. Também apostando numa espécie de técnica de conversa, né, que estabelece conversa entre esses dois campos de atuação, ou seja, a seriação, o ponto de vista privilegiado, a modelagem das formas através da luz, né. Rodin desenvolve, então, todo um vocabulário e todo um interesse relacionado com esse aspecto que a fotografia traz, inclusive, em muitos casos, assinando as suas fotografias como esculturas. Outro artista que é tratado, né, dentro de uma ótica mais específica é Constantin Brancusi. Né? Constantin Brancusi talvez seja, né, entre os escultores modernos, né, o que mais teve a sua atenção, né, de estudiosos, críticos e historiadores de arte no sentido dessa relação da obra com a fotografia. Muitas exposições, muitos artigos já foram dedicados a este artista e a essa relação que Brancusi estabelece. Brancusi também é um escultor-fotógrafo, né? Monta um estúdio de fotografia no seu ateliê em Paris, se interessa pelo processo de revelação e os efeitos visuais que Brancusi já buscava na sua escultura, principalmente nessas esculturas onde ele procede o chamado polimento do bronze, né? Um fato muito raro também na época, né? Uma vez que é muito difícil, Brancusi já se interessava por essa questão da materialidade da escultura, ou seja, por esse aspecto da relação que a escultura estabelece com o ambiente, essa capacidade, inclusive, da escultura absorver o ambiente, né? Então, ele vê nos fenômenos visuais quase que um assunto dentro do seu trabalho, né? O fenômeno visual, né, que é provocado pela luz sobre as suas esculturas, passa a ser um procedimento operacional e passa a ser, inclusive, um assunto da sua obra. A transmutação desses efeitos visuais para a fotografia passa a interessar enormemente Brancusi, ao ponto de Brancusi não deixar que, com o passar do tempo, nenhum fotógrafo, né, fotografasse a sua obra. Ele cuidava especificamente desse processo, também tentando controlar, né, a forma como a escultura se manifestava através da fotografia, buscando esses processos de desmaterialização presente na forma e de abolição da matéria, fato que ocorria através desse jogo de luz e sombras e dessa relação, né, que se dá entre a escultura e o seu ambiente. Né? Isso também é muito singular. Né? Brancusi também acreditava que a fotografia era capaz de aumentar a potência plástica do seu trabalho. A fotografia se torna uma parte mais importante, né, e quase que decisiva no trabalho de alguns artistas, tanto escultores quanto interessados no aspecto tridimensional, efetivamente a partir dos anos 1950, né, quando os artistas, de alguma forma, vão pensar num processo de adequação de conceitos e de ideias aos chamados meios mais eficazes, ou seja, Rosalind Krauss trata disso, né, como uma condição chamada pós-meio, ou seja, um alargamento da possibilidade do artista que às vezes estava com seus processos de trabalho circunscrito a uma determinada linguagem, poder fazer com que esses processos trafegassem, né, entre desenho, entre pintura, e não mais circunscrito a um meio específico. Né. Na escultura ou nos procedimentos tridimensionais, a gente vai conseguir perceber isso muito claramente, né, principalmente através de artistas que estão, de alguma forma, agrupados dentro de escolas específicas, como da Land Art, né? E a gente vai ter muitos artistas, né, vendo a eficácia da fotografia como uma matéria de trabalho para a expressão do tridimensional. Separo, então, alguns artistas como Robert Smithson, Martha Clark e Richard Long, né, como artistas que, de alguma maneira, enxergaram na fotografia, talvez, o único material capaz, né, do desenvolvimento de um raciocínio escultórico, ou de um registro, né, de um processo de trabalho escultórico. Aí, de alguma maneira, a fotografia se torna também ferramenta, meio e, simultaneamente, né, material do próprio trabalho. O artigo vai abordar, nas suas últimas considerações, né, o trabalho de dois artistas alemães, Berne e Ila Becher, né, que se notabilizaram como fotógrafos, mas que começaram a realizar esse trabalho tão conhecido, né, que são essas tipologias relacionadas ao patrimônio alemão pós-Segunda Guerra Mundial, começaram a realizar esses estudos através do desenho, né, num raciocínio muito tridimensional, num raciocínio muito escultórico. Né. Aqui, o raciocínio escultórico, o raciocínio tridimensional se mistura entre a fotografia
e a escultura. Quer dizer, não sabemos mais se estamos lidando com o raciocínio fotográfico ou com o raciocínio escultórico, né? Isso, de alguma forma, foi percebido até na intenção desses artistas, principalmente quando eles ganham um prêmio, o grande prêmio de escultura, né, da Bienal de Veneza em 1990, com séries de trabalhos, né, e que eles intitularam como esculturas anônimas, ou seja, a possibilidade da fotografia expressar uma produção escultórica, a possibilidade de você trabalhar com esse poder de esculpir do gesto fotográfico, né? Isso, de alguma maneira, está muito presente dentro da produção contemporânea, escultórica, onde nós, inclusive, já percebemos, inclusive, escultores que sempre vão buscar esculpir de outra forma, ou seja, esculpir através de uma outra linguagem, esculpir através de uma possibilidade de expansão desse gesto ao desenho, à fotografia ou à pintura, nessa possibilidade de transliteração de um raciocínio por diferentes linguagens. Então, verifica-se, né, a exploração dessas correspondências e dessas equivalências estruturais, né? A fotografia, então, é percebida no espaço contemporâneo muito mais como uma matéria de trabalho, né? Fazendo parte, efetivamente, de uma possibilidade muito rica para os escultores atualmente.